Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém, queridos, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, para mais um domingo de celebração ao seu nome. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 16, para darmos início a esse momento de celebração como um salmo de gratidão. 1 Crônicas 16, a partir do verso 7. Primeira Crônicas 16, a partir do verso 7, amém? Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome e alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou, ó descendentes de Israel, seu servo, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela e vagueando de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando: não maltratem meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muito digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos. Mas o Senhor fez os céus, o esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo, e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte. E diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Exultem os campos e tudo o que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos o teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E então todo o povo exclamou: amém. Louvado seja o Senhor. Texto lindo, salmo maravilhoso de gratidão ao Senhor, ao nosso Deus. Um convite
para cantarmos, para adorarmos, para celebrarmos, para nos lembrarmos de quem Deus é e de tudo que Ele faz. E um convite no verso 11: olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. A minha pergunta para você é: para onde é que você está olhando? Onde é que você tem buscado forças? Depois de tantas maravilhas que o salmista nos traz sobre quem Deus é e o que Ele faz, de como Ele livra, de como Ele fortalece, de como Ele reina e governa sobre tudo e sobre todos, para onde é que você está olhando? A face de quem você tem buscado? Onde estão seus olhos? Em quem você tem depositado a sua esperança? Em quem você tem confiado? O meu coração tem confiado nesse Deus, tem dependido deste Deus, porque esse Deus reina de eternidade em eternidade, e eu sou tão pequenininho, tão finito, tão mortal, que se eu começar a olhar para mim, eu me desespero. Mas se eu olhar para esse Deus, eu vou romper o silêncio com louvor, com gratidão, com adoração. Por isso eu te pergunto: para onde você está olhando? A face de quem você tem buscado? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de nos dar, nessa manhã de domingo, Senhor, a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez em Teu nome e por Tua causa. De nos permitir, Senhor, compartilharmos um salmo tão lindo, tão poderoso, que toca o mais profundo das nossas almas, e ser um instrumento para começarmos um momento de celebração ao Senhor, para trazer à nossa memória os Teus feitos, a lembrança de quem o Senhor é, das maravilhas que o Senhor fez, dos milagres, da palavra, das ordens e mandamentos, dos conselhos que a Sua palavra nos trouxe, de saber que o Teu amor, Senhor, dura para sempre, e que de eternidade em eternidade o Senhor reina. Muitas vezes os nossos olhos, Senhor, estão focados nos problemas, nas dificuldades e lutas, e não conseguimos enxergar o Senhor. Por isso caímos, enfraquecemos, nos entristecemos, nos abatemos diante das dificuldades. Mas nessa manhã o salmista nos convida a olhar para o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a encontrarmos forças no Senhor e na Sua palavra, a rompermos a escuridão pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu rogo para que nos encontre nessa manhã, neste momento, neste lugar de adoração, e que o Teu Espírito adentre cada um de nós e fale a cada um de nós aquilo que precisamos ouvir. Nos instrua naquilo que precisamos ser corrigidos, exortados, e restaura dentro de nós, Senhor, a alegria da Tua salvação. Nos ajuda, Pai, nessa hora, a louvarmos ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com tudo que temos e com tudo que somos. E que nada, Senhor, tire a nossa atenção do que viemos fazer neste lugar. Prestar um culto de louvor, de adoração, de entrega, Senhor, no Teu altar. Fala conosco, ministra aos nossos corações. Estamos aqui, Senhor, rendidos aos Teus pés, porque só o Senhor é santo, santo, santo. Bendito seja o Teu nome, Pai. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Por que você está aqui hoje? Por que você veio para cá? Eu não sei se a gente pensa muito no motivo pelo qual a gente vem para a igreja, ou porque a gente faz o que a gente faz, né? Tantas vezes isso passa despercebido. Eu vim cantar louvores ao Senhor, eu vim prestar um culto a Deus.
Por quê? Ele nos convidou a isso, claro, e é uma resposta aceitável. Mas lá em Salmo 147, no versículo 1, vem dizer: louvado seja o Senhor. Como é bom cantar louvores ao Senhor, a nosso Deus. Como é agradável e apropriado. Não só porque o Senhor nos chamou, mas é porque Ele merece isso. É completamente apropriado. E isso é muito fácil de você identificar, da mesma forma como você sabe que você não deve xingar a Deus, por exemplo. É uma coisa simples. Eu devo louvar a Deus? Sim. Eu devo ofendê-lo? Não. Então a gente vai usando essa balança para poder tomar algumas decisões da nossa vida. Ou deveria pelo menos ser dessa maneira. E esse salmo foi uma das minhas meditações, eu não sei se dessa semana, da semana passada, mas que ficou no meu coração essa ideia de como é apropriado adorar a Deus. Como é bom cantar louvores a Ele, porque isso renova a nossa alegria e esperança no Senhor. Os louvores muitas vezes servem para nos lembrar de todo o caráter de Deus. Por exemplo, a música de Ousado Amor, que é o que a gente vai cantar agora. Irmãos, essa música fala de tantas coisas bonitas, porque eu e você demos centenas, milhares de motivos para Deus não nos amar, para Deus desistir de nós, para Deus nos deixar e seguir para o próximo, para quem estiver um pouco mais disposto a amá-lo. Mas mesmo assim Ele está aí, continua hoje, batendo na porta, chamando cada um de vocês para a igreja, trazendo-lhes o convite de louvá-lo novamente, de render o seu coração e aprender a amá-lo da maneira como Ele ama você. Então que nessa manhã nós possamos não só meditar nas músicas que a gente está cantando, mas cantá-las como uma conversa com Deus. Porque no fim cada louvor é isso. Vocês não estão cantando para mim, eu não estou cantando para vocês. Nenhum de nós aqui está cantando para mostrar o quão bonita é a nossa voz. A gente está cantando para Deus, como uma oração sincera dos nossos corações. Então assim, se talvez não é uma oração sincera do seu coração, não tem problema você não cantar. Eu me lembro muito da minha mãe nesse sentido. Tinha umas músicas que ela falava: essa música eu não canto, porque talvez eu não esteja pronta para cantar essa música. Ela traz a memória de que a música são palavras, e palavras têm poder. Deus criou o mundo a partir delas. O próprio João vem dizer de que no início era a palavra, Ele era o verbo e Ele estava com Deus. Então eu não posso jogar essas palavras ao vento, fora. Eu tenho que tratar cada louvor como uma oração sincera do meu coração. Então que nessa manhã cada um dos irmãos cante do seu coração. Amém? Os irmãos podem se levantar para cantar conosco? Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Louvado seja o teu amor, Pai amado. Grande e único é o Senhor.
mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Tu faz de tudo, Senhor. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Não tem nada que seja muito pro Senhor. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Infinito amor, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. E esse mesmo Deus que nos ama, Ele é santo, santo, santo. Tem um salmo, eu não me lembro muito bem qual,
ele fala... na verdade eu estava lendo ele agora há pouco. Era o 149, se eu não me engano. Não, 144? Isso, no versículo 3. Senhor, quem são os seres humanos para que prestes atenção neles? Quem são os simples mortais para que penses neles? São como uma brisa. Seus dias são como uma sombra que se passa. Abre os céus, Senhor, e desce. Toca os montes para que soltem fumaça. E aí ele vem falando sobre toda a santidade de Deus, toda a majestade dele. E sabe uma coisa que eu achei interessante? É esse Deus tão alto, tão poderoso, que é o Deus que presta atenção em você, no que você está cantando, no que você está falando agora, na sua oração. Eu estava conversando ontem com meu pai sobre o quão incrível Deus é nesse sentido, de ouvir orações que não foram feitas, de considerar palavras que você não disse, coisa que não veio, mas que lá no fundo do seu coração você teve um pouco daquele desejo, aquela vontade. São orações pequenas, simples. Gente, isso é muito lindo, a maneira como Deus age, porque esse santo e poderoso Deus estava comigo ontem quando eu estava batendo um papo com eles. Eu precisava de uns tênis para sair, para trabalhar, porque os meus estão ficando bem esgaçados. E agora que eu estou fazendo academia, querendo ou não, você vai destruindo o tênis aos poucos. Então a gente sabe que precisa de alguma coisa, né? E eu falei assim, gente, faz tanto tempo que eu não tenho uma bota. Porque assim, eu tinha quando eu era criança, eu gostava muito de ter uma bota, era incrível. Mas hoje em dia está tão caro, tão caro. Eu falei, eu não vou dar R$300 numa bota. A gente não virou a esquina dentro do shopping e o senhor me mostrou uma bota de R$200. Inclusive, essa bota que eu estou usando aqui. Eu trouxe com muita alegria no meu coração. E essa é uma oração tão pequena, porque eu não orei pedindo uma bota. Eu só falei, eu não vou pagar caro por uma coisa que eu gostaria de ter. E o Senhor falou, então pague mais barato. Olha só. Não foi uma oração que eu fiz, mas o santo e poderoso Deus ouviu. Um coração. Olha só que incrível. E é sobre essa santidade que eu amo cantar. Eu gosto muito de cantar essa música, pelo fato de como ela exalta ao Senhor, e ela chama todos à exaltação ao Senhor. Então, que Deus esteja entre nós, nos capacitando a cantá-la com muita alegria. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação,
Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Senhor, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Amém, louvado seja o Senhor. E lá no Salmo 147, pelo versículo 6, ele fala muito, deixa eu ver, eu acho que é o 6. Não, é o 3. Ele cura o coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Olha só, esse salmo não só um chamado de louvor, mas um chamado para se derramar perante a presença do Senhor. Porque ele fala, ele cura os de coração quebrantado. Ele enfaixa as suas feridas. E tanto ele trata aqueles que permitem que o Senhor alcance os seus corações. Então que nós possamos nos derramar perante a presença do Senhor. Amém? E essa é uma música gostosa, fazia tempo que eu não cantava ela. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, Senhor, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui. Aleluia. E Ele é todo o sustento que nós precisamos. Ele é tudo o que você precisa. Não nos foi dado coisa nenhuma para que a gente desperdice. E não nos temos falta de nada para dizer que o Senhor não é o nosso pastor. Se você for ler um pouco diferente o Salmo, acho que é o 23, ele vem falar que o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Mas você pode ler diferente. Eu não tenho falta de nada. Eu não preciso de mais nada do que eu já tenho, porque Deus é o meu pastor. Ele é tudo o que eu preciso. Ele é a água que mata a minha sede e o pão que mata a minha fome. Ele é a rocha que me sustenta e a casa que me abriga. Ele é tudo o que eu preciso. E se você clamar, eu te darei. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria água viva. Não é essa a promessa que o Senhor faz para a mulher samaritana lá no poço? Eu pedi água para você só para poder entrar numa conversa. Mas quando você me conhecer, você vai querer ter mais de mim, ser preenchido e transbordar. Porque a sede que você tem não é de água normal, é da presença do Senhor. E Ele é tudo o que você precisa, o único que você precisa. Amém? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-nos de beber, Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Dá-nos de beber, Senhor. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és, Senhor, essa fonte. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Santo e poderoso Deus, o Deus tremendo e gracioso, que ouve as nossas vozes, que recebe o louvor dos nossos corações, que exaltam o teu santo e poderoso amor, a tua santidade, que exaltam, Senhor, tudo que o Senhor é, e que verdadeiramente reconhece, Pai, que tu és a água que precisamos. Tu és todo o sustento que necessitamos, ó Deus, e aquilo que mata a nossa sede pela vida verdadeira, pela liberdade, ó Deus, de cantar com alegria o único e tremendo Salvador que temos. Pai do céu, louvado seja o teu nome, que cada coração aqui, ó Deus, exulte ao Senhor mais e mais, que sejamos sempre inspirados a cantar louvores a Ti, porque é apropriado, Deus. Grande e majestoso é o Senhor, acima de todas as coisas, e bom és Tu, Pai, por oferecer a nós, a cada um de nós, água viva, que transforma corações, que muda mentes e que traz esperança à nossa alma.
Louvado seja o teu nome, santo e amado Deus. Essa é a oração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar para o momento de ofertas. A paz. Depois que nós oramos, né? O pastor falou sobre crônicas, os louvores que foram cantados. Eu acho que nesse momento nosso coração está exultando, né? No Deus da nossa salvação. E agora nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. E por tudo que foi falado, por tudo que foi dito, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Êxodo 35. Todos acharam? Do 4 ao 5. Falou mais a Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que vós tendes, uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará a oferta alçada ao Senhor. Aí ele começa a dizer: ouro, prata, cobre, porque aqui Deus está dizendo a Moisés assim, que o tabernáculo ia ser construído. Então todo o povo deveria ter um coração voluntário para trazer as ofertas para a casa do Senhor. Então o nosso coração hoje, depois de tudo isso que nós cantamos, louvamos, aliás, temos que ter um coração voluntário. E o que é um coração voluntário? É um coração que faz sem esperar nada em troca. É servir realmente ao Senhor. Mas servir com um coração verdadeiramente disposto a fazer a vontade dEle. A ser obediente. Não adianta você ser metade. Deus não quer a metade, Deus quer inteiro. Não adianta aqui você chegar e louvar a Deus com todos esses louvores tão lindos, dizendo que Ele é santo. E na hora do seu coração ser voluntário, trazer as ofertas e os dízimos para a casa do Senhor, o Senhor os retém. Porque isso aí não é confiar em Deus. Você não confia realmente que Deus pode fazer muito mais do que Ele prometeu. E hoje eu gostaria que vocês pensassem nisso, fizessem uma análise da vida. E eu fazia da minha. Será que eu estou com o coração voluntário? Será que eu estou fazendo isso para Deus realmente, de coração? Ou eu só estou cantando, eu só estou ouvindo o pastor falar? Eu não me mexo para nada. Eu conversei um pouco com a Dorinha. E ela me falou umas palavras que mexeram comigo. Obrigada, Dorinha. Deus usou muito você, a sua vida. A vida do pastor, como a vida dos meninos, cantando os louvores. E eu acho que a gente não precisaria estar aqui todo domingo falando de dízimo e oferta. Se o nosso coração fosse realmente voluntário e obediente, nós não precisaríamos estar aqui. Todo mundo saberia o que deveria ter feito. Todo mundo deveria saber o que tem que fazer. E eu espero que hoje, não só terça-feira, não só quinta-feira, eu digo isso para mim, que o meu coração realmente seja voluntário, para ser realmente obediente a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesse momento, agradecido por cada palavra que foi dita, pelos louvores, pela palavra que o pastor falou. O Senhor deixou escrito, Pai, que nós devemos ter um coração voluntário. Muda, Pai, o meu coração, que
que o meu coração seja mais obediente a Ti, que o meu coração tenha realmente vontade de Te servir. Que eu seja, Pai, uma filha, Pai, verdadeiramente obediente. Te louvo neste momento, agradecida pelos dízimos e ofertas que serão trazidos à Tua casa. Porque nós sabemos, Pai, que hoje nós precisamos, Senhor Deus, pagar água, luz e tantas outras coisas, Pai, que a casa necessita. Toca no coração de cada irmão meu, para que eles possam, Pai, ter também um coração disposto a obedecer. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidá-los a abrir as janelas das suas almas nesta manhã. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 22. Mateus 6, 22, amém? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E aí eu convido você a abrir lá em Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 33. Lucas 11, 33. Amém? Ninguém acende uma candeia e a coloca num lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando seus olhos forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado, para que a luz que está dentro do seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Guarda os dois textos que a gente vai usar os dois, tá bom? Quando a gente pensa nestes textos, eles falam sobre os olhos, né, sobre a bênção dos olhos, que são consideradas como janelas da alma ou lâmpada do corpo.
Quando nós lemos o Novo Testamento, irmãos, a gente precisa sempre entender que o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega, mas por judeus, ou seja, ela foi escrita em grego, mas o pensamento era um pensamento judaico, um pensamento sempre no hebraico. Então, quando nós pensamos na palavra olhos, né? A palavra grega é oftalmos, que daí vem oftalmologia, que cuida dos nossos olhos, né? Na questão física. Mas essa palavra, no grego, oftalmos, ela não faz referência apenas à visão física, mas principalmente à percepção interior que nós temos. A forma como nós interpretamos a realidade, a nossa cosmovisão de mundo. Isso é a palavra. Mas quando nós vamos estudar um pouco da mentalidade judaica, na mentalidade judaica, quando eles escrevem essas questões dos olhos, eles trazem a intenção do coração. Quando ele está falando dos olhos, ele fala de uma intenção de coração, do foco da nossa vida e de valores internos, das coisas que são importantes para nós, que nós trazemos na nossa alma. Ou seja, de certa forma, no pensamento judaico, o que você olha determina quem você se torna. O que você olha determina quem você se torna. E os dois textos, eles vão trabalhar a questão do olho bom e do olho mau, um olhar bom e um olhar mau. Quando nós pensamos no olhar bom, a palavra usada do olho bom não é oftalmos, mas é haplos no grego, que quer dizer, o olho bom é um olho simples, generoso, íntegro, que na mentalidade judaica diz respeito a um coração generoso, a uma vida sem duplicidade, sem dúvidas, a uma vida onde o nosso foco maior é Deus. Esse é o olhar bom. É a pessoa quando tem o seu foco em Deus, tem um coração generoso e não tem dúvidas de quem Deus é e do que Deus pode fazer. Em contrapartida, quando ele fala do olhar mau, o olho mau, a palavra é pôneros no grego, que quer dizer um olho maligno e corrupto, que no pensamento judaico faz referência a um coração avarento, invejoso, um coração, uma mente dividida e uma vida onde o centro dela não é Deus, mas sou eu mesmo, extremamente egoísta. Por isso o olho mau, ele faz referência a uma idolatria a nós mesmos. Nós nos colocamos no lugar de Deus, porque o nosso coração se torna corrupto, avarento, egoísta, a nossa mente está sempre dividida e a gente não confia em Deus. Olha que coisa linda, né? Quando a gente pega ali e começa... Para nós o olhar é só um olhar, mas o texto ele não fala do olhar físico. Ele está falando do interior, da forma como nós vemos o mundo, da forma como nós interpretamos a nossa realidade e as situações que estão ao nosso redor. Né? O Pedro deu um testemunho dele da bota que ele comprou. Ele poderia ter visto como algo insignificante. Nossa, que sorte, né? Que sorte, apareceu uma bota aqui num valor que de repente seja acessível. Não, mas o olhar dele não foi um olhar de que sorte, mas foi o olhar da generosidade de Deus, da forma, do cuidado como Deus, em coisas às vezes tão pequenas. Né? E a gente até conversava que as nossas palavras, elas são orações. Uma oração não é só quando você ajoelha, fecha o olho, cruza os dedos ali e começa a falar algumas coisas, não. Tudo o que nós falamos, se nós entendemos que Deus está sempre presente conosco, todas as nossas palavras são orações. A gente está sempre falando com Deus. Às vezes, está ficando maluco, está falando sozinho? Não estou falando sozinho, Deus habita em mim.
Eu sempre estou falando com Deus, e as palavras que nós falamos, elas são orações. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que saem dos nossos lábios, mas principalmente com o nosso coração, porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Quando vemos os textos, a gente olha, né, mais ou menos o exercício que a gente fez a semana passada, quando falamos dos odres, né, do vinho novo e dos odres. Mesmo exemplo em 3 textos, mas pessoas que receberam com olhares diferentes. Hoje nós vemos basicamente a mesma ilustração, só que em contextos diferentes. Quando vemos o texto da palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 6, aqui, no capítulo 6 de Mateus, ele está no meio do Sermão do Monte, no meio de um ensino que Jesus está dando aos discípulos e à multidão. É algo muito teórico ali, né? Olha, eu estou te dando uma teoria para que vocês entendam. E Jesus, ele sempre ensinava de acordo com a vida que as pessoas estavam levando. E aí você vê que ele vem falar para nós num contexto de que, olha, nós sempre estamos buscando construir algo, né? Acumular coisas, tesouros. E quando nós pensamos nesse texto, ele vai questionar, ele vai colocar uma dúvida na cabeça das pessoas que estão ali, da multidão, dos discípulos. Onde é que você está construindo o seu tesouro? Será que você está construindo um reino para você aqui nessa terra? Onde a traça vai corroer, onde o ladrão vai roubar, onde a ferrugem vai destruir? Ou você está construindo o seu tesouro, acumulando o seu tesouro no reino dos céus, onde eles não podem ser alcançados por traça, nem por ferrugem, e muito menos por ladrões? Ele faz a pessoa se perguntar, bem, qual é o foco da minha vida? Que é exatamente a questão do olhar. Onde é que eu estou focado? Eu estou focado no reino de Deus ou no meu próprio reino aqui nesta terra? Eu estou preocupado em fazer e viver a vontade de Deus ou em satisfazer os meus próprios desejos? E aí Jesus diz, olha, onde está o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. Porque aonde você foca, é ali que você vai depositar as suas forças, a sua energia, os seus dons. Tudo aquilo que Deus te dá, aonde você vai focar, é nisso que você vai realmente depositar tudo que você tem, inclusive a sua adoração. Porque você não pode servir a 2 senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Por isso ele diz, olha, no contexto aqui, né, do Mateus, ele faz um verso, os tesouros na terra versus o tesouro no céu. Uma adoração a Deus ou uma adoração às coisas materiais, ao dinheiro? Ele coloca isso diante das pessoas, olha, se o seu olho for bom, você está adorando a Deus e vivendo uma vida para o reino de Deus, construindo e acumulando tesouros no reino. Mas se os seus olhos forem maus, você está adorando a este mundo. Você está construindo o seu reino aqui neste mundo. E aí, o que você constrói aqui é passível de perda. Você pode perder tudo, num estalar de dedos, num piscar de olhos. Porque este mundo, ele é passageiro, e tudo o que nele existe e há, também são passageiros. Então não gaste o seu esforço, não adore ao dinheiro, não adore aos bens materiais, porque senão seus olhos serão maus. E qual a consequência do olho mau? A consequência de adorar as coisas deste mundo começa com a ansiedade, que é o que ele vai continuar a partir do verso 25 de Mateus capítulo 6. As preocupações desta vida. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus, ou seja, busquem ter um olho bom.
Busquem a justiça de Deus, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas, todos os outros tesouros vão ser colocados diante de você. Você falando ou não, porque Deus sonda a mente e sonda o coração. Agora, se os seus olhos são maus, você vai viver uma vida de ansiedade extrema, se preocupando desesperadamente não só com o dia de hoje, mas também com amanhã, com o que comer, com o que vestir, aonde ir ou o que fazer. Será que eu vou ter roupa ou não? Será que eu vou ter casa ou não? Será que eu vou ter onde morar ou não? Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. São coisas materiais que o olho, quando o olho mau, ele se dedica excessivamente a isso, está buscando simples e unicamente construir o seu reino neste mundo. E é isso que, que Jesus está tratando neste texto, neste contexto, quando ele diz sobre esse olho bom e o olho mau. Ele fala sobre onde é que a gente está, a quem nós estamos adorando, e a quem nós estamos dando tudo o que nós temos de bom e de melhor, a Deus ou a nós mesmos e a esse mundo que jaz no maligno e que perecerá. A gente precisa entender essas coisas. Ele coloca, qual é a sua prioridade? Né? Acho que é esse o X da questão que o Mateus está colocando aqui, no livro de Mateus, que Jesus está trabalhando. Qual é a prioridade da sua vida? É o seu trabalho? É a sua família? Se não for Deus, os nossos olhos estão muito maus. Mas, esse mesmo texto que fala dos olhos, ele também vai ser trabalhado lá em Lucas. Só que o contexto de Lucas é diferente. Porque se nós observarmos o contexto de Lucas, Jesus, lá no capítulo 11, o início do 11, ele começa a ensinar o povo a orar. É a oração do Pai Nosso. Em seguida, Jesus cura um mudo que estava sob a influência, a possessão demoníaca. Quando Jesus expulsa aquele demônio da pessoa, ela começa a falar. E os fariseus começam a dizer, olha, ele está expulsando o demônio em nome de Beelzebu. Então Jesus fala, ué, como é que demônio expulsa demônio? Como é que escuridão expulsa escuridão? Se você entra num lugar escuro e você não acende uma luz, aquela escuridão não vai ser dissipada, porque a escuridão não vai mandar a escuridão embora, ela só vai acumular com ela. Uma casa, aquele que não une, ele separa. Uma casa dividida não vai ser fortalecida no dia da dificuldade. E aí começam contestações, e continuam as contestações dos fariseus. E então Jesus traz aquele exemplo do homem que era uma morada de demônios, e os demônios foram expulsos, a casa foi limpa, o interior daquele homem foi limpo, e o demônio foi embora. Andou pelos lugares áridos, já cansado, ele resolve voltar para a sua antiga morada, para a antiga pessoa que ele atormentava. E quando ele chega lá, ele olha e vê uma casa organizada, limpa, mas vazia. Então ele busca mais 7 demônios piores do que ele, e entram naquele homem novamente. E o estado final daquele homem é muito, muito pior do que o inicial, onde tinha apenas um demônio. E então, os fariseus começam a questionar Jesus, olha, então nos dá mais sinais, para que possamos crer em você, que você realmente é o Messias? E aí Jesus começa realmente a usar este exemplo dos olhos, como a candeia do corpo, para esses fariseus, dizendo para eles, olha, o sinal que vocês vão ter é apenas o sinal de Jonas, eu não vou dar outro sinal, além do sinal que vocês já receberam, que é o sinal de Jonas. A gente não acende uma lâmpada dentro de uma gaveta e fecha a gaveta. Você já parou para pensar, você não acende uma lâmpada, você vai ter todo o trabalho de instalar uma lâmpada dentro da gaveta,
e fechar a gaveta dentro da casa. Você vai fazer isso? Não. Nós somos meio pirado, né? A gente pega a lâmpada e põe aonde? No teto. Porque o brilho dela vai iluminar todo aquele cômodo. Então Jesus diz, olha, tantos sinais que eu tenho dado a vocês, e vocês não creem que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Messias. Eu não vim aqui para fazer sinais para que vocês creiam. Acabei de expulsar um demônio de uma pessoa, e vocês acham que eu fiz em nome de Beelzebul. A luz está brilhando, mas vocês não enxergam. O problema não é a luz, a falta de luz. O problema é a escuridão que está dentro de vocês. O que Jesus está dizendo aqui, em Mateus, a questão é a prioridade da nossa vida e a devoção do nosso coração. Aqui ele está dizendo, como é que a gente enxerga a revelação de Deus? Como que a gente está enxergando quando Deus se manifesta para nós? Será que a gente enxerga? Será que a gente consegue enxergar que você acordar hoje pela manhã foi graça de Deus? Você poder se alimentar, sentar à mesa, ter alimento para comer, é graça de Deus? Tudo vai da forma como nós enxergamos cada detalhe, cada pequena coisa que nós vivemos. Quando nós olhamos isso, né, pensando nessas questões, do fariseu que olha, vê Jesus, acabou de fazer um milagre, que foi expulsar um demônio da vida de uma pessoa. Aí ele fala, mas eu quero que você me dê mais sinais. E isso não acontece só aqui, lá na frente, em 1 Coríntios, também vai acontecer a mesma coisa. Os gregos estão querendo palavras de sabedoria, os judeus querem ver mais milagres. E Paulo se recusa a fazer tanto uma coisa quanto outra. Eu não vou fazer milagres e também não vou falar palavras de sabedoria, apesar de ser um homem extremamente sábio. Paulo se recusa a fazer aquilo. Mas ele faz o quê? Ele começa a pregar o Cristo crucificado. Que é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas é fonte de águas vivas para aqueles que estão sendo salvos. Para que a gente de repente, né, talvez você esteja aí meio que perdido, imagina um homem que compra uma casa bonita, ele olha de fora assim, casa linda, cheia de janelas, com clarabóia, maravilhosa casa, grande, espaçosa, perfeita. Ele foi e comprou a casa, entrou e depois de algumas semanas ele começa a reclamar que aquela casa está muito escura. Aí ele chama lá alguns eletricistas e coloca um monte de luzes ali do lado de fora, holofotes, para ver se a casa fica mais clara. Ele contrata um engenheiro para ver, existe alguma possibilidade de a gente mudar alguma coisa para a casa ficar mais clara? E nada muda, a casa continua escura. Até que ele recebe a visita de um amigo, no decorrer do dia, por volta ali do horário do almoço, meio-dia. O amigo chega lá, fala, nossa, sua casa é escura. Ele falou, é verdade, eu também percebi isso, mas eu já chamei eletricista, já chamei engenheiro para ver se a gente consegue iluminar um pouco mais a casa. E aí o amigo fala assim, tá, mas o problema não está lá fora, porque o sol está brilhando muito forte lá fora. A claridade está de um jeito que você quase não consegue ficar com o olho aberto. O problema não é lá fora, não é a luz do lado de fora. O problema é que as janelas da sua casa estão pintadas de preto. E as cortinas estão fechadas. O problema não é falta de luz. O problema são os impedimentos que estão aqui dentro de você, desta casa, que estão impedindo a luz de entrar. É isso que ele está querendo dizer para nós. Que a lâmpada do nosso corpo são os nossos olhos. As janelas da nossa alma são os nossos olhos. O problema do ser humano não é o que está do lado de fora, mas é o que está do lado de dentro. Em outras passagens, Jesus vai dizer, olha, fariseus, vocês lavam as mãos
Mas o problema não está naquilo que entra, está naquilo que sai. Porque de dentro de cada um de vocês, de cada ser humano, estão os adultérios, as mentiras, a pornografia, a violência, tudo de ruim que existe hoje no mundo, vem de dentro de cada um de nós. É a forma como nós enxergamos. E nós precisamos observar isso. O problema não é a falta de luz. O problema é o que está dentro de nós. E aí a gente precisa aprender algumas lições com essas passagens. Talvez a primeira delas é que o nosso olhar ele pode tanto construir quanto destruir as coisas. Como nós falamos lá no início, os dois textos vão falar da forma como nós olhamos. E não é uma questão física, mas é uma questão interior. O problema está dentro de nós. É mais ou menos assim, imagina duas pessoas que vieram hoje ao culto. Duas pessoas que vieram hoje ao culto. Uma delas vai sair transformada. E a outra, indiferente. O problema não é a palavra que foi ministrada, mas a forma como a pessoa recebeu essa palavra. Uma vai sair daqui transbordante, nossa, que culto maravilhoso, Deus falou tremendamente. Meu Deus, que palavra e tal, que louvores, eu senti Deus aqui presente, tratando, ministrando na minha vida. A outra vai sair daqui indiferente. A palavra foi legal, os louvores razoáveis, foi bom. E isso acontece em todos os lugares. Em Monte Santo, em Pedro Nunes, Jacuí, São Miguel, na denominação A, B, C, D, em todas elas acontece. Pessoas entram por um momento de culto. A mentalidade de uns é, eu vou prestar um culto a Deus. A outra é, eu vou assistir ao culto. A mentalidade de uns é receber a palavra e sentir que ela realmente tocou na sua alma. Ele estava aberto, ela estava aberta para receber a mensagem. E ela tocou o seu interior. E a outra é indiferente. Por que que isso acontece? A luz não mudou, mas a forma de olhar sim. Porque você pode olhar para Deus e enxergar a graça. O outro pode olhar para Deus e enxergar regras e mandamentos. Você pode olhar para Deus e ver em Deus um cabide de emprego. Deus tem que me dar um emprego. Deus tem que me dar uma namorada. Deus tem que me dar um namorado. Ou você pode olhar para Deus e dizer, Deus para mim já é o suficiente. Se Ele me der alguém para caminhar comigo, amém. Se Ele não der, eu já tenho Ele, para mim está ótimo, é o suficiente. Alguns podem olhar para o irmão e ver no irmão uma bênção. Outros vão olhar para o irmão e vão sentir talvez inveja. Ou vão olhar para o irmão e ao invés de ver uma bênção, ver esse irmão é um peso, é uma cruz. Tudo depende de como nós olhamos o outro. O ambiente é o mesmo. A palavra é a mesma, mas os olhos são diferentes. O que você olha molda quem você se torna. E isso é muito importante para nós, principalmente nos dias em que nós vivemos. Porque nós vivemos numa sociedade em que muitas pessoas, o número de pessoas ansiosas, depressivas, enfermas na alma e posteriormente também no físico, doentes, estão sendo resultados de um excesso de telas, o excesso de redes sociais, porque elas alimentam a sua alma com redes sociais das mais diversas, irmãos. E eu nem preciso elencar quais são, porque todos nós sabemos quais são. O excesso de redes sociais nos leva a uma comparação constante. A gente está sempre se comparando, a gente olha, o fulano está viajando. Nossa, o fulano está viajando e eu tenho que ir para a igreja. Né? Eu tenho que ir para a igreja. O fulano está viajando e eu tenho que ir para a igreja.
Aí você está lá trabalhando no decorrer do seu dia, lá cansado, né, uma labuta danada. Aí você vai no Facebook lá, você olha, fulano postando que está não sei aonde, fazendo não sei o quê, tarará, 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 comendo, nossa, comidas maravilhosas, e você comendo ovo, né? Aí você começa no seu coração, às vezes você não fala, mas lá dentro você começa a pensar, caramba, meu, eu sirvo a Deus, eu trabalho direitinho, eu sou honesto, paraná, 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 e eu só me lasco. Vivo uma vida de perrengue toda hora, enquanto o outro, cara, nem frequenta igreja nenhuma, não conhece Jesus, ou não sei o quê, e está desfrutando do bom e do melhor. O problema não é o que está lá fora, o problema é o que se alimenta lá dentro. Comparações, inveja silenciosa, desejo por coisas que você não tem, desejo por pessoas que não são aquelas que Deus preparou para você. Porque a rede social é um mar de desejos. Sejam eles desejos e prazeres materiais, físicos, sexuais, tudo isso é o que alimenta, é o que adentra os nossos olhos todos os dias. É disso que uma boa parte da população se alimenta, buscando nas redes aquilo que não consegue construir na vida real. E não se dá conta de que aquilo tudo não passa de mentiras. O Richard Baxter é um grande escritor de séculos passados, foi pastor, discipulador e tudo mais, e tem um livro dele chamado Descanso Eterno dos Santos. E ele diz uma coisa ali, que o que amamos, ou seja, aquilo que está no nosso coração, dirige a nossa atenção, ou seja, o nosso foco. Aquilo que está no nosso coração é onde a gente vai direcionar a nossa atenção, o nosso foco. E aquilo que nós contemplamos com os nossos olhos, adentram a nossa alma e colam no nosso espírito, moldando a nossa vida espiritual, nos preparando para o céu ou para o inferno. Aquilo que nós amamos, que trazemos no coração, é aquilo que você vai buscar nos seus olhos. Sabe assim, uma pessoa que, um exemplo bobo, uma pessoa que gosta muito de futebol. Aí é aquilo que está sempre no coração dela. O que ela vai buscar? Tudo que fala de futebol. Independente do time que ela torça. Ela vai sempre buscar aquilo. E é exatamente aquilo que vai moldar a alma dela, a forma como ela vai preparar a sua vida cristã. Para o céu ou para o inferno. Por isso que o nosso olhar ele pode construir ou destruir. Nós podemos com o nosso olhar construir tesouros nos céus ou tesouros nessa terra. Uns para salvação e outros para destruição, para condenação. Tudo depende de onde está o seu olhar, tudo depende do que está no seu coração e tudo depende daquilo que você deixa entrar. E o que você deixa entrar é o que vai direcionar os seus passos. Você já parou para pensar que as pessoas, quanto mais tela as pessoas se expõem, e seja a tela de várias formas, menos ela quer conversar, mais agressiva ela se torna, mais fechada dentro de si ela fica. É consequência daquilo que está alimentando a nossa alma. Nós precisamos estar atentos a isso, porque essas coisas que nós olhamos e que adentram o nosso interior, elas podem trazer luz ou podem trazer escuridão. O olho mau, que de repente aqui, é a segunda coisa que a gente pode ver, porque a primeira coisa é que o nosso olhar ele pode construir ou destruir. A segunda coisa é de que existe um perigo no olho mau de nos levar à ilusão de estarmos na luz. O olhar mau, ele pode nos induzir a uma ilusão de que a gente está na luz, nós estamos na luz.
Porque quando ele fala de olho mau, ele não está falando de superstição. Jesus não está tratando de superstição. Ele está falando de um coração que é avarento, que é corrompido, que é invejoso, que é egoísta. Ele está falando de uma mente que é dividida. Assim como Tiago fala lá no capítulo 1, olha, se você deseja sabedoria, peça a Deus e Ele dá generosamente. Mas não peça com dúvida. Porque se você duvidar, você não vai receber. Porque você tem um coração ou uma mente dividida e tudo que você faz é instável. Você não sabe realmente, você nunca faz nada com realmente certeza, você está sempre duvidando de alguma coisa. E então, é mais ou menos, o olhar mau é o olhar daquele que só vive pensando em si, é a pessoa egoísta. Ou daquele que vive pensando no dinheiro. Não, eu tenho que trabalhar, não posso descansar. Não que trabalhar seja ruim, mas a falta do descanso também é pecado. Eu devo trabalhar, mas eu também devo descansar, porque é no descanso que Deus nos abençoa. A primeira coisa que Deus abençoa nas Escrituras é o dia do descanso, o sábado. Nós não guardamos sábado, nós temos aí um domingo que nós celebramos, então seja esse o seu dia de descanso. Mas a pessoa que só vive pensando em ganhar, em construir o seu próprio reino aqui, é o avarento. É o olho mau. Ou aqueles que medem o outro, a importância do outro está naquilo que ele pode me dar. Ai, eu gosto do fulano porque o fulano tem uma casa na praia. Ai, é meu amigo, por quê? Porque ele tem uma casa na praia e aí eu posso usar essa casa sempre que eu quiser. Eu não gosto desse aqui não, porque não tem nada para me oferecer. E às vezes a gente entra num relacionamento e nós diminuímos sempre a outra pessoa. O fulano não quer estar com o fulano porque não tem nada para acrescentar na minha vida, mas você está acrescentando alguma coisa na vida dele ou dela? Tudo depende da forma como nós estamos olhando. E aqui é onde mora o perigo. Porque a pessoa com o olho mau, o judeu com o olho mau, ele continua indo na sinagoga. O crente com o olho mau, ele continua indo à igreja. Ele continua cantando. Ele continua orando. Continua ensinando. Continua pregando, cantando, chorando, levantando as mãos, dando glória a Deus. Ele continua indo aos lugares que poderiam transformar o seu coração, mas a transformação não acontece. E aí vem o mais assustador, quando Jesus diz que se a luz que há em ti são trevas, que tremendas trevas são. Esse é o perigo do olho mau que nos leva à ilusão de estar na luz. Porque quando nós rejeitamos a lei, ela se torna uma escuridão profunda dentro de nós. Quando nós vamos à igreja, mas as janelas estão fechadas, pintadas de preto por dentro, a cortina fechada, a luz não entra, a transformação não acontece. Isso reflete uma pessoa que é religiosa, mas que não foi transformada. Ela está na igreja, talvez ela esteja do seu lado, mas ela não foi transformada. Talvez você esteja aqui com as janelas escancaradas, com as cortinas abertas, e a luz está entrando em você, e você vai sair daqui hoje dizendo: Senhor, tocou o meu coração. Nossa, como Deus falou comigo hoje. Isso vai reverberar na sua mente, no seu coração, em toda a semana. E se eu te perguntar no próximo domingo, qual foi o texto que nós falamos no último encontro? Você vai bater ali, rapidinho. Ah, foi tal texto. Por quê? Porque ele falou na minha alma. Deus tratou comigo e eu saí daqui transformado. Se eu perguntar daqui uma semana para o outro, que foi indiferente, qual foi o texto que nós falamos no domingo? Ah, nem lembro, pastor, não lembro nem o que eu comi hoje. É uma pessoa que está comendo na escuridão, ela não sabe o que está comendo. As janelas estão pintadas de preto, as cortinas estão fechadas.
Ela vive na escuridão. Então eu não sei o que eu comi hoje, vou saber o que é a palavra do domingo. É indiferente para ela, porque ela está vivendo em trevas. E com isso, irmãos, a gente observa, né, que eu posso vir à igreja, eu posso participar dos estudos, eu posso vir às orações, eu posso dizer que conheço a verdade, né? Como muitas pessoas às vezes dizem assim, eu sou conhecedor ou conhecedora da palavra, fulano conhece a palavra, mas conhecer a verdade e não deixar ela entrar dentro de você, não vai acontecer nada, não vai mudar nada. É aquele exemplo de Jesus no capítulo 7 de Mateus, quando ele diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, sem sombra de dúvidas, sem escuridão, eu nunca te conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. O coração mau nos leva à ilusão de que nós estamos na luz. E nós só vamos nos dar conta de que vivemos uma vida de trevas nesse dia. No dia em que Jesus voltar e que a gente for chegar lá, todos cheios de nós mesmos, né? Nós fizemos, nós tal e tal e tal. Ele vai falar, não te conheci. Você viveu nas trevas a sua vida toda. A terceira coisa que nós podemos aprender é que esse coração mau, ele nos leva a transferir a responsabilidade da nossa escuridão para o outro. Lembra que o homem da casa escura acreditava que o problema era do lado de fora. Ele colocou mais luzes, holofotes do lado de fora, contratou engenheiro para olhar o que podia ser feito ali externamente para trazer mais luz para dentro. E assim muitos cristãos estão dentro da igreja. Muita gente fala, o problema é a igreja. O problema é a igreja de Monte Santo, o problema é a denominação. A, B, C, D. O problema é a igreja A, B, C, D. Não, o problema é o pastor. Eu estou nessa vida minha por causa do pastor. O problema é o meu irmão, é aquele irmão ou aquela irmã lá da igreja, ou são os irmãos da igreja. O problema é o meu cônjuge. O problema são os meus filhos. Não, o problema são os meus pais. O problema é meu chefe. O problema é meu vizinho. Eu nunca sou o problema. A responsabilidade é sempre do outro por eu estar na situação em que eu me encontro. Se a situação é boa, porque eu fiz, eu fui, eu trabalhei, eu conquistei. Agora, se a situação é ruim, a culpa é do fulano, do beltrano, do ciclano. É aquilo que nós conhecemos como a síndrome de Adão, que desde o Éden, ele culpa a mulher que Deus deu a ele. E a contaminação dessa síndrome é muito rápida, porque essa síndrome sai do Adão e já contamina a Eva, quando ela diz, não, a culpa não é minha não, a culpa é da serpente. E nós vivemos isso até hoje. Passamos dificuldades financeiras, a culpa é do fulano, a culpa é do trabalho, a culpa é do fulano que não me paga mais, do não sei o quê. E eu não olho para dentro de mim que de repente eu posso estar acomodado. Eu me acomodei. E se eu não me movimentar para sair de onde eu estou, as coisas não vão mudar. Ah, a igreja está tão apática, a igreja está tão assim. Aí você fala, eu vou mudar para a igreja do fulano, do beltrano, do ciclano, porque lá é mais avivada, é mais alegre, é mais sei o quê. O problema não é que lá é assim ou assado, o problema é você. Se você é apático aqui, você vai ser apático lá também, porque o problema não é a luz que vem de fora, o problema é a escuridão que está dentro da gente. E não nos deixa ser transformados pela luz, não deixamos a luz entrar. E com isso vivemos um evangelho frio, um cristianismo frio, congelante. Quando a luz está querendo adentrar e aquecer, iluminar, organizar, direcionar, e a gente não deixa. Mas aí a gente põe a culpa em todo mundo, menos na gente.
Nós não somos culpados, nós não temos culpa. Mas quando a luz entra, irmão, Jesus diz o quê? Olha, se todo o seu corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. O que ele está dizendo? Se os seus olhos forem bons, você vai ter uma vida transformada. E lá em Lucas ele vai falando muito, muito claramente, olha, o verso 36, logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Se dentro de nós, todas as áreas escuras da nossa vida forem tocadas pela luz que é Jesus, não haverão sombras na nossa vida. O nosso problema hoje é que a gente vive lutando contra as sombras que tem dentro da gente. E a gente não joga luz em cima dessas sombras, mas a gente fala, deixa lá, é melhor não mexer. Se você não mexer, você vai estar acolhendo coisas que não deveria dentro de você. E são essas coisas que vão impedir você de deixar a luz entrar. O que pode impedir, pastor, que a luz adentre? O que pode estar sendo pintado de preto nas janelas da nossa alma? Mágoas, falta de perdão, egoísmo, amargura, amor ao dinheiro, pecado escondido, oculto, não confessado, tudo isso pode estar pintado de preto nas paredes, nas janelas do seu interior. Imagina que você é um cômodo só, irmão. Um cômodo que tem janelas, que tem clarabóia, é um cômodo. Mas se tiver tudo pintado de preto e com janela, com as cortinas fechadas, a luz não vai entrar. E isso, nós precisamos nos atentar. Porque ele fala de uma vida transformada à medida que a luz entra. Quando o seu olhar for curado, irmão, irmã, a sua mente vai mudar, o seu coração vai mudar, a sua atitude vai mudar. Você não vai precisar mais vestir uma máscara de santidade, porque a santidade vai ser produzida pela luz que vai adentrar o seu interior. É isso que Jesus está falando. Essa pessoa, ela passa agora a ser uma pessoa generosa, uma pessoa que celebra a vitória do outro, não fica com inveja porque o outro ganhou, conquistou, não, ele celebra. Que bom, irmão, que bom, irmã, que você ganhou, que você conseguiu, que você conquistou, seja Deus, estou transbordando de alegria por você. Mas esse é um coração que foi iluminado. A mente é transformada, a pessoa deseja se alimentar mais da palavra. Já não pensa mais como uma pessoa mundana, que está sempre querendo tirar vantagem em tudo. Entende que muitas vezes, para que nós possamos ganhar, eu preciso perder. E isso faz parte do meu dia a dia, irmãos, do seu dia a dia como cristão. A gente precisa entender que para que o nós seja fortalecido, o eu muitas vezes precisa perder. É uma pessoa que vai começar a viver contente com aquilo que tem, porque ela vai ter contentamento no Senhor. Ela sabe que o que ela tem, Deus permitiu que ela tivesse, e ela está contente, ela está bem com aquilo. Ela não vive ansiando por coisas que Deus não quer para ela. Mas isso é uma pessoa transformada. E isso acontece porque Deus passa a habitar dentro dessa pessoa. Jesus não está perguntando em nenhuma das situações qual é a sua religião, ou qual a sua denominação, a placa da sua igreja. Ele não está perguntando qual é a Bíblia que você usa, ou qual culto você vai. Ele não está perguntando nada disso, ele está perguntando como é que estão os seus olhos. Essa é a pergunta dele, como é que estão os seus olhos? Seus olhos têm sido bons ou têm sido maus? Dentro de você existe luz ou existe trevas? Dentro de você, como estão as sombras dentro de você? Às vezes dentro da gente está uma bagunça, porque está tudo escuro.
E quando está tudo escuro, a gente não enxerga nada. A gente tropeça em tudo, a gente não sabe o que está comendo, a gente não sabe como está se vestindo, a gente não sabe nada. Então ele pergunta: como estão os seus olhos? Hoje Deus não está trazendo mais luz para você. Porque a luz já veio. A cruz já brilhou. Jesus está presente. E Ele está presente, irmãos, naquela figura linda de Jesus, quando nós vemos lá em em João, no capítulo 13, quando Ele pega uma bacia com água, Ele põe ali, pega um pano e põe um avental. Ele vai limpar os pés dos discípulos. E quando Ele limpa os pés dos discípulos, Ele está limpando ali o orgulho de muitas janelas. Não, jamais o Senhor vai limpar os meus pés. Ele está limpando as mágoas. Ele está limpando a rejeição que aquelas pessoas sofreram. Ele está limpando tantas coisas naquele simbolismo, e nessa manhã Ele está aqui com uma toalha, uma bacia e o avental. Mas Ele está fazendo uma coisa: Ele está batendo na porta do seu coração. E Ele está perguntando se Ele pode entrar. E se você abrir o seu coração para deixar Ele entrar nessa manhã, antes de se assentar à mesa e comer, Ele vai dizer para você: vamos limpar a janela? Não é limpar o exterior, não é estar preocupado com, vou lavar as mãos. Não, vamos limpar a janela? É isso que Ele quer fazer com você nessa manhã. Ele quer limpar essas janelas que estão escuras. Ele quer abrir as janelas da sua alma. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes, como a gente falou de oftalmos, de olhos, a pessoa vai sair daqui e falar assim: pastor, amanhã mesmo eu vou no oculista, eu vou no oftalmologista. Eu vou ver como é que estão os meus olhos. Eu preciso dizer isso, porque vai que alguém entende errado, Eu desde o começo estou falando que ele não está falando de problemas físicos dos olhos, porque um cego, ele pode ser iluminado lá dentro. Ele pode não ver fisicamente, mas ele está iluminado lá dentro. Então o problema não está no olho. Quando Jesus ele encontra Paulo no caminho de Damasco, ele permite que Paulo possa enxergar a escuridão que estava dentro dele, de viver uma vida inteira de religiosidade, achando que estava servindo a Deus e não tinha nada a ver com Deus. Ele estava perseguindo não só a Deus, mas também os seus irmãos em Cristo, dos quais ele se tornou inclusive testemunha da morte de Estevão. Deus permitiu que ele enxergasse: olha, dentro de você está tudo escuro, meu querido. Você pode ser o melhor dos fariseus, pode ter todo o conhecimento do mundo, pode ser zeloso por um monte de coisas, mas você não passa de um religioso. E quando ele foi confrontado com a escuridão que estava dentro dele, ele caiu, ele se desesperou, e ele precisou de um outro irmão para abrir os olhos dele. Ananias foi levantado como instrumento para fazer Paulo voltar a enxergar novamente. E o problema não era dos olhos, o problema é interior. Então você não precisa ir no oftalmologista amanhã para ver qual grau, se você tem que trocar de óculos ou não. Porque isso é o que o fariseu ia fazer. O fariseu ia estar preocupado: então o problema é a janela? Então eu tenho que cuidar dessa janela. E aí ele vai limpar aquela janela desesperadamente, por dentro, por fora, por dentro, por fora, por dentro, por fora. E vai se esquecer de que existem imagens adentrando. O que está adentrando a casa? Ao que você está expondo sua alma todos os dias? E aqui eu quero deixar um desafio para nós, alguns desafios, Primeiro eu quero desafiar você a mudar o foco do seu olhar. Está na hora da gente começar a mudar o foco daquilo que está alimentando a nossa alma, porque nós estamos adoecendo. Como corpo de Cristo, como igreja, como maridos, como esposas, como filhos, como irmãos em Cristo, nós estamos doentes.
Nós estamos vivendo uma vida egoísta, individualista, materialista. Estamos sempre mais preocupados conosco do que com o outro. Ou estamos preocupados com que o outro só é importante se ele tiver alguma coisa para me dar, para me fornecer, senão não vale nada. O Paulo, ele tinha tanto, irmãos, tanto conhecimento, uma vida religiosa bem estruturada, era reconhecido em todos os lugares. Mas ele falou, cara, quando a luz entrou, para mim tudo que eu conheço não vale mais do que esterco. Eu abro mão de tudo isso aqui, só para ter um pouco mais de Cristo em mim, um pouco mais dessa luz iluminando o meu interior. E aí, irmãos, a gente precisa mudar o foco do nosso olhar. Nessa semana, procure se comparar menos com as pessoas. Você não foi chamado para se comparar com o outro. Cada um de nós tem um chamado, tem um propósito. E quanto mais você se compara com o outro, menos você desenvolve o propósito que Deus tem na sua vida. Menos conteúdo tóxico, menos redes sociais, menos telas, mais palavra, menos comparação, menos conteúdo tóxico e mais palavra. Segundo desafio, pratique a generosidade. Primeiro desafio, menos comparação, menos conteúdo tóxico e mais palavra. Esse é o primeiro desafio. O segundo, pratique a generosidade. Não tem coisa melhor para curar um olho mau do que dar ao outro. A palavra do Senhor fala que é melhor dar do que receber. Porque aquele que dá, ele reconhece que ele já recebeu e ele pode compartilhar. Terceiro, traga à luz o que está oculto, irmão. Existem sombras dentro de cada um de nós. E dentro dessas sombras escondemos demônios. Jogue luz sobre as sombras. Confesse, abandone, exponha as sombras a Deus. Jesus é a luz do mundo e Ele não veio para nos condenar, mas Ele veio para nos salvar. E assim como Ele sendo a luz do mundo, Ele quer habitar em nós, para que, lá em Apocalipse 21, quando Ele fala da cidade luz, é uma cidade em que já não existem mais templos. Não vai ter templo, não vai ter placa de igreja, não vai ter denominação nenhuma. Ele fala que ali o templo é o próprio Deus. Então nós hoje nos tornamos habitação de Deus, para que nós possamos habitar Deus na eternidade. E uma vez que Deus se torna lá na eternidade o nosso templo, nós não precisamos mais de sol nem de lua, porque a luz de Jesus vai iluminar a eternidade da nossa existência. É para isso que nós estamos sendo preparados. A nossa vida é um ensaio para essa eternidade de luz, e para que isso aconteça, a gente precisa dissipar toda e qualquer sombra e escuridão que existe dentro de cada um de nós. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha compreendido o que foi falado aqui nessa manhã. O desejo do meu coração, da minha alma, é que você compreenda que você não precisa de mais luz, você precisa trabalhar a escuridão que tem dentro. Porque a luz já está à sua disposição. Jesus já veio para iluminar as trevas, para romper a escuridão. E nós precisamos permitir que essa luz adentre a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da nossa igreja, para que realmente possamos ser homens e mulheres de Deus, onde a glória de Deus se manifesta. Eu te convido a orar
a falar com Deus nessa hora. Se você entende que a sua vida as janelas da sua alma andam com as cortinas fechadas e a janela pintada de preto, você sabe. Porque qual é a tinta que está pintando a janela e que não está deixando Jesus entrar? Pode ser o ativismo, pode ser o seu coração que está voltado para as coisas deste mundo, faculdade, namoro, casamento, família e tudo mais, e tudo isso está impedindo você de realmente deixar Jesus reinar sobre o seu coração, sobre os seus pensamentos. Você pode orar ao Senhor que Ele está ouvindo a sua oração. Você pode pedir que Ele está aqui, batendo na porta do seu coração, para que Ele possa entrar e ajudar a limpar as janelas da sua alma, a abrir as cortinas, para que a luz da salvação possa brilhar dentro de cada um de nós. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o nome do Senhor, que não desiste de nós, que insiste em cada um de nós, apesar de sermos quem nós somos. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos chamar a atenção de que os olhos são a lâmpada do nosso corpo, e por isso eles estão no lugar alto do nosso corpo e não lá embaixo. O Senhor colocou os nossos olhos num lugar muito especial no nosso corpo, na nossa cabeça, Senhor, para iluminar todo o nosso interior. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós e nos trazer ao entendimento que quando o Senhor está falando do olho ali, Ele não está falando apenas de algo físico, mas da forma como nós enxergamos o mundo, as situações, as circunstâncias. Nós podemos nos desesperar, enquanto outra pessoa passando pela mesma circunstância ou situação, ela dá glórias ao Teu nome. O sofrimento pode vir a duas pessoas da mesma forma, mas cada uma vai enxergar o sofrimento de forma diferente. Tudo vai depender de como está o seu interior, da forma como ela enxerga. Se ela enxerga sempre com murmuração e reclamação, é assim que ela vai ver aquele sofrimento. Mas se ela enxerga que aquele sofrimento vem como um instrumento de disciplina, de correção, uma forma de nos chamarmos a atenção para voltarmos para o Senhor, esta pessoa vai agradecer e louvar ao Senhor. A prisão para muitos era um castigo, para Paulo e Silas era o lugar de adoração e louvor. Oh Deus amado, que em nome de Jesus, os nossos olhos possam ser curados nesta manhã. Cura os nossos olhos, Senhor, para que os nossos olhos sejam bons, para que nosso interior seja todo iluminado, Senhor. Cura os nossos olhos, ó Deus amado, para que tenhamos um coração generoso, um coração que é bondoso para com o próximo. Cura, Senhor, para que possamos ter um coração íntegro na Tua presença, porque Jeremias já dizia que, olha, o coração humano ele é enganoso e tem uma doença que é incurável, e só o Senhor pode nos curar, Senhor. E é isso que nós cremos, é isso que nós invocamos nesta manhã, invocamos o Teu nome, para que o Senhor cure, Senhor, os nossos olhos. Oh Deus amado, não queremos estar naqueles que Te louvam com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, cura e verdadeiramente seremos curados. Salva-nos e verdadeiramente seremos salvos. Porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos que o amor de Deus, do Pai Todo-Poderoso, que a graça de Cristo Jesus e que a comunhão e a consolação dos santos, adentrando e iluminando a nossa alma, Senhor, vai nos trazer cura. Vai nos trazer a presença do Senhor e vai nos levar a uma convivência contigo, onde o Senhor será a nossa habitação pela eternidade, iluminando o nosso caminho eterno, Pai, pelos séculos dos séculos. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe.
que Deus possa ter falado ao seu coração, que você saia daqui como quem tem um olho bom e não um olho mau, para que você saia daqui como alguém que foi transformado pela presença de Deus e não indiferente por causa da escuridão do seu coração. Deus nos abençoe, amados, em nome de Jesus.